Fala pessoal, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre uma passagem da Bíblia, que é do Evangelho de Jesus, de Mateus, né? Que está no capítulo 8, versículo 22, que é sobre a tempestade que foi acalmada por Jesus. Então, o que aconteceu ali, né? Jesus estava com seus discípulos, né, em um barco, em alto mar, e uma tempestade formada por ventos fortes e ondas fortes começou a balançar o barco no qual eles estavam, né? E Jesus estava tão tranquilo que ele estava dormindo. Ele não estava nem um pouco preocupado com isso, mas os seus discípulos estavam tomados por medo. Então o que eles fizeram? Eles se levantaram, foram lá e chamaram Jesus. Falaram: Jesus, o barco ele está balançando muito, o que fazemos agora? Nós estamos perecendo, né? Jesus então falou assim: por que sois tímidos, homens de pouca fé? Ou seja, eles não acreditam que aquilo poderia ser resolvido somente por eles. Eles precisavam da presença do Mestre, né? Então o que o Mestre fez? Tomado por uma forte convicção que seria possível, né, acalmar a tempestade, ou seja, tomado pela sua fé, Jesus, de uma forma bastante determinada, acalmou os ventos e as ondas. E os homens, né, ali presentes, que eram seus discípulos, ficaram assustados com isso, com toda essa capacidade, com todo esse poder. Então, eles comentaram entre si: quem é este homem que acalma de forma soberana, né, os ventos e as águas? E o que isso nos simboliza, né? Qual é o simbolismo dessa passagem? Os ventos, eles tratam sobre os pensamentos, né? O elemento ar. Ventos fortes, pensamentos atordoados, pensamentos de forma desorganizada, de uma forma que causa muito vento, né? Muito balanço, muito atordou. As águas balançando significa o quê? Que são as emoções descontroladas, né? Ora para a direita, ora para a esquerda, para cima, para baixo, molhando, encharcando, né? Isso gera um frio e assim por diante, né? Então, Jesus demonstrou ali naquele exemplo a sua soberania sobre esses dois elementos, sobre os pensamentos do elemento ar e sobre o elemento água, que representa as emoções. Então, ser soberano sobre isso significa ter domínio dos pensamentos e das emoções. Se eu não tenho domínio dos pensamentos e emoções, eu posso causar uma tempestade em mim mesmo. Se eu não domino os meus pensamentos, se são pensamentos desorganizados, se eles estão fora de ordem, se eles estão sendo balançados não somente por mim, mas pelo meio à minha volta, isso significa que eu não consigo dominá-los. Se as minhas águas também estão sendo balançadas, se estão agitadas, significa que as minhas emoções estão prestes a me derrubar e me jogar no meio dessas águas, e eu posso afogar com isso, né? Isso representa a soberania de Jesus sobre esses dois elementos no meio exterior. Significa não somente o domínio sobre si, né, sobre seus pensamentos, suas emoções, mas de uma forma tão forte, tão trabalhada, ele tem esse domínio sobre o meio exterior também. A gente discutiu sobre os elementais no vídeo anterior. E se os ventos e as águas são dominadas e controladas sobre os elementais, sejam eles os inferiores, né, ou de nível superior de evolução, Jesus ele tem influência sobre esses seres também, porque ele é um ser evoluído. A natureza de Jesus é muito diferente da natureza de nós seres humanos, né? Jesus ele tem atributos superiores, né? Então ele domina não somente em si estes elementos, mas no meio exterior também. E ele ensina que nós devemos aprender a dominar isso em nós mesmos, né? Primeiramente em nós mesmos. Devemos dominar os nossos pensamentos, devemos dominar as nossas emoções para que nós não caiamos, né? Não podemos cair nas águas e afogar nas nossas próprias águas, né? Nas nossas próprias emoções. É claro que cada um tem as suas emoções, né? Todo mundo tem os seus traumas, suas carências, as suas deficiências, e cabe a cada um descobrir como tratar ou trabalhar cada uma delas, né? Alguns têm problemas relacionados à escassez financeira, né? Alguns têm problemas relacionados a emoções, né, afetivas, seja de pais, seja de relacionamento entre casais, seja de filhos, né? Então cada um tem que se conhecer e se trabalhar. Uma das formas de fazer isso é através dos pensamentos, né? Ressignificação. Se tem um pensamento que te atordoa e balança as suas emoções, é importante, sobre esse pensamento, aprender a ressignificar ele. É claro que se os pensamentos eles estão entrelaçados e todos eles têm alguma deficiência, mais difícil vai ser e mais tempo pode levar, né? Então cada um tem que conhecer um pouco de si, tem que se trabalhar, tem que observar como cada um saiu dessa, né, de uma situação na qual você se encontra, para você poder sair também, né? Então ser senhor sobre si seria ser senhor sobre os elementos contidos no seu eu, né? Então para que eu detecte isso em mim,
os meus pensamentos, né? Para que eu detecte as minhas emoções, para que eu identifique elas e possa reconhecê-las, aceitá-las e poder trabalhá-las para alterá-las, eu preciso observar isso de fora, né? Talvez aquilo que a gente chama de eu superior. Eu devo sair da minha condição na qual me encontro para observar como eu estou e poder trabalhar, escolher as formas para isso, né? Seja através de uma nova prática de atividade física, seja através de um novo estudo, seja através de uma nova prática religiosa e assim por diante. Sem ser senhor sobre si é dominar os seus elementos, né? Como eu posso querer dominar outras pessoas, dominar o elemento de outras pessoas, se nem a mim mesmo eu consigo dominar? É claro que se hoje eu consigo dominar, um dia eu não conseguia, né? E se hoje eu consigo, algum dia eu posso ter um balanço ali no qual vai desorganizar toda a minha condição na qual eu aprendi a dominar. Então, geralmente eu costumo acreditar que sempre que a gente se levanta é possível cair e sempre que a gente cai é possível se levantar. Claro que existem parâmetros que vão diferenciar de uma pessoa para outra em relação a isso, né? Como, por exemplo, as condições nas quais cada uma se encontra, o auxílio, se é preciso de auxílio e se esse auxílio se encontra para cada um nas suas condições e vários outros fatores, né? Então é importante que a gente estude um pouco sobre isso, né? Não é à toa que existe aquele versículo que fala vigiai e orai, né? O orai é para si, né, com a sua divindade, mas o vigiai não é sobre o outro, é sobre si também. A gente deve se vigiar primeiramente os pensamentos, né? Se a gente vigiar somente os atos, sempre seremos falhos, porque o pensamento ele dirige as emoções, né? Eu posso deixar de fazer um ato que seja falho, mas se o meu pensamento ele é falho e dirige de uma forma negativa as minhas emoções, isso vai causar um problema interno em mim e uma hora ou outra isso vai refletir no exterior. Então, vigiar somente os atos já é difícil, imagina se vigiar os pensamentos e as emoções, né? Então, fica essa reflexão.